Nossa aulinha de terça. Eu tô tomando meu chazinho aqui para me aquecer, porque tá um frio aqui na minha casa. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Gabriele, sou professora de literatura, tá? E aqui o meu e-mail, se vocês precisarem mandar alguma dúvida, solicitar algum material, o que precisarem, podem mandar um e-mail para mim, tá? Fico sempre à disposição de vocês. Bom, nossa aula de hoje é sobre realismo, né? Mas antes a gente vai relembrar a última aula, fazer uma análise do conto, e eu quero saber quem leu o conto da última aula que vocês ficaram interessados. Alguém leu? Ó, Miguel, hein? Leu. Conseguiu achar? Eu esqueci de avisar vocês que estava na página 123 daquele livro, da Úrsula. Era Úrsula e outras obras. Daí eu pensei, vou botar o livro lá no Drive, só que não. Pensei, vou avisar que está na página 123. Sim, tinha a página no sumário. Aí eu pensei, vai que eles olham e pensam que não é, né? Porque não está no título ali. Mas ótimo que vocês olharam, então vão estar preparados para a nossa análise hoje, né? Bom, então vamos relembrar a última aula, que foi sobre a terceira geração do romantismo, tá? Que aconteceu lá entre 1870 e 1880 aqui no Brasil, né? Porque tem o romantismo europeu. Então a gente estuda o brasileiro, romantismo brasileiro, porque é o que cai mais no Enem, né? E aqui é a terceira geração. Lembrando que tem 3 gerações, né? A primeira, que era lá a indianista, a segunda geração, que é a ultra-romântica, e a terceira geração, que é a do condoreirismo, né? Que é aquele pássaro, condor, que traz uma visão de liberdade, de ideias livres, né? E é a geração social do romantismo, que olha para a sociedade e não mais para si, tá? As características, então, da terceira geração era uma escrita para ser declamada, tá? Usavam muitas exclamações ali para reforçar aquela fala, tá bem? Uma denúncia presente da escravidão o tempo inteiro, assim, nas escritas, principalmente do Castro Alves, da Maria Firmina dos Reis, acho que todos os autores, na verdade. O Nabuco de Araújo também, todos apresentam aí essa denúncia da escravidão, né? Então, é exatamente o olhar social para o que estava acontecendo na época. Então, eles se indignavam, eram abolicionistas, tá? E também, alguns dos autores apresentam esse processo de transição para o realismo, tá? Que a gente vai ver hoje. E também o uso de hipérboles, que são palavras exageradas, né? Uso de sentenças exageradas para expressar uma, uma emoção, uma sensação, enfim, isso também é uma característica aí do romantismo, o exagero. Mas aqui não tem tanto sentimentalismo, é mais um exagero na questão social para a visão social, tá? Os principais autores, então, que estão aí na foto, Castro Alves aqui, a Maria Firmina dos Reis, tá? O Joaquim de Souza Andrade, o Souza Andrade, que é esse aqui, e o Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, que é o bigodudo aqui, tá? Ficaram com alguma dúvida? Querem relembrar alguma coisa? Ou de boas, posso dar seguimento? Tem alguma dúvida? De boa, beleza, então, vamos lá. Bom, vamos relembrar quem foi a Maria Firmina dos Reis, para quem não estava ou não se lembra, tá? Ela foi uma mulher que viveu de 1822 a 1917. Então a gente precisa lembrar o que estava acontecendo nessa época, né? A escravidão, o tráfico de escravos, tá? Esse contexto aí de exploração, as capitais mudando, né, de lugar. Uma época foi Maranhão, depois mudou para Rio de Janeiro. Então, tudo girava em torno da exploração, do que se estava explorando. Se era o café, o ouro, né?
os minerais e etc. Então, lembrando do contexto, vamos ver quem foi a Maria Firmina dos Reis. Ela nasceu em São Luís, no Maranhão, tá? E era considerada bastarda, porque ela era filha de 2 escravos, e a mãe dela era forreada, né? E ela foi para adoção, e um casal adotou ela na época, né? E vivia nesse contexto de extrema segregação racial e social, porque estava no período da escravidão, né, gente? Então era total assim, os negros naquela época eram totalmente maltratados e tinha essa desumanização, né, com os negros. E ela, Maria Firmina dos Reis, foi professora das primeiras letras, tá? Entre 1847 e 1881. Então, uma mulher negra professora. E ela fundou a primeira escola mista e gratuita, tá? Que na época não tinha escolas mistas. Eram escolas de meninos e escola para meninas. Então, era tudo separado. E quando ela fundou essa escola, ela foi muito mal vista pela sociedade da época, porque que absurdo misturar meninos e meninas, né? Então, ela foi mal vista. Ela, além de escritora, foi uma musicista. Ela escrevia músicas, tá? Inclusive o hino da liberdade dos escravos, que ela escreveu, de autoria dela. E na narrativa dela, aquelas narrativas abolicionistas, né? E com uma visão diferente, uma visão dando a voz para os escravos, o que era muito novo e não tinha, né? Por exemplo, na escrita lá do Castro Alves, que é o cara, o abolicionista do romantismo condoreiro, ele não dá tanta voz aos escravos. Ele denuncia, sim, ele denuncia, ele fala, né, denunciando com tom de denúncia, que é um absurdo. É um cara abolicionista, mas na obra dele não aparece a voz daquele escravo, né? Aqui na Maria Firmina dos Reis aparece a voz do escravo, né? Então isso é uma inovação, né? E Maria Firmina dos Reis falece em 1917, sem recursos financeiros e cega, coitada. É brabo, né? A história das autoras mulheres e negras do Brasil. Mas essa é Maria Firmina dos Reis, só para relembrar vocês. Então vamos começar a nossa análise. Para quem leu e para quem não leu, participem também, tá? Vamos lá. Quero saber de vocês. Quem narra o conto e o que acontece com a narração durante o conto? O que vocês perceberam quando começaram a ler? Quem estava narrando? Vocês lembram? Tem dúvida sobre isso? Como é que começa a história a ser contada? Me digam. Pode abrir o microfone, Miguel, fica à vontade. É só apertar aqui no microfonezinho de baixo e autorizar. Quem quiser, fica à vontade. Até onde eu entendi, que eu me confundi no meio, a história começa com umas mulheres em um salão e elas estão discutindo sobre a escravidão, o quão aquilo é vergonhoso para o país, o quão mal faz. Tem esse debate. Perfeito. E aí tu identificou quem estava narrando? Eram mulheres abolicionistas, né? E o que acontece depois com essa narração? Ela continua sendo narrada por esse grupo aí de pessoas que estavam falando quão é absurda a escravidão ou muda? Não, muda para outros personagens, que vai ter uma personagem que está fugindo do senhor dela. Ela está fugindo da casa onde ela é escravizada e ela foi ajudada por outro. Eu não me lembro muito bem porque eu li ontem, mas se diz ser o filho dela. Aí ele leva ela para uma casa onde outra mulher presta ajuda para ela. E meio que ela tá muito ruim e ela começa a contar a história de vida dela.
e eu achei bem triste. É triste, né? É forte o conto, mas é muito bom. É bom para refletir, né? Para a gente refletir. Quem mais? Muito bem, Miguel, parabéns pela tua resposta. Quem mais aí tem algo a dizer? O que vocês perceberam nessa narração? Quem é que narra na leitura de vocês? Não leu? Vocês não leram? Só o Miguel leu? Ou vocês estão com vergonha? Não precisa ter vergonha, gente. A gente está aqui para aprender, todo mundo junto e misturado, tá? Bom, vamos ver então quem narra, o que vai acontecer com essa narração durante o conto. Trouxe aqui um trecho para explicar para vocês o que está acontecendo. Aqui, a narração começa ali, como o Miguel falou, num salão, com essas pessoas, com esse grupo, né, da elite, brancos, conversando sobre a escravidão. Em um salão onde se achavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, e depois de versar a conversação sobre diversos assuntos mais ou menos interessantes, recaiu sobre o elemento servil, tá? O assunto era, por sem dúvida, de alta importância. A conversação era geral. As opiniões, porém, divergiam. Começou a discussão. Aí começa aqui. Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceros abolicionistas. Faz-me até pasmar como se fosse sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no presente XIX. Eu vou narrar-vos, se me quiserdes prestar atenção, um fato que ultimamente se deu. Poderia citar-vos uma infinidade deles, mas este basta para provar o que acabo de dizer sobre o algoz e a vítima. Quer falar alguma coisa, Miguel? Não, eu liguei o microfone sem querer, foi mal. Foi nada. Tá tudo certo. Aí, então, com quem começa essa narração? Aí ela começa, essa senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Então, uma senhora branca com sentimentos abolicionistas começa a narrar o conto. Era uma tarde de agosto, bela como um ideal de mulher, poética como um suspiro de virgem, melancólica e suave como uns sons longínquos de alaude misterioso. Eu cismava, embevecida na beleza natural das alterosas palmeiras que se curvavam, gemembundas, as palavras, né? Que loucura, ao sopro do vento que gemia na costa. Gabriel, disse ela. Não, eu mesma ainda posso falar. E começou. Minha mãe era africana, meu pai da raça índia, mas de cor fusca era livre. Minha mãe era escrava. Eram casados. Desse matrimônio nasci eu. Então aqui, e começa, minha mãe era africana, nasci eu, começa, muda a narração, né? Quem começa a falar é a Joana, que é a escrava. E aí, do início dessa parte que começa a ser narrada pela senhora, com sinceros sentimentos abolicionistas, ela é como se ela passasse a narração para a escrava contar a história, para Joana, tá? Então, tem essa troca, né? E aqui aparece essa característica da Maria Firmina dos Reis de dar voz aos escravos. Então, nesse conto, é a escrava a partir daqui. E começou, minha mãe era africana, nasci eu, é a voz da escrava, tá? Então, nesse conto, existem presentes 3 vozes, que é a voz dos que são a favor da escravidão, tá? Dos algozes. Existe a voz da senhora abolicionista e dos abolicionistas que ali estavam, né, discutindo com ela, e da Joana, que é escrava, e também do filho dela, que fala em algum momento, mas a narradora principal dessa história é a Joana, que é a escrava, que conta a sua história naquela situação que a gente vai ver agora, tá? Ficou claro para vocês ou ficaram com alguma dúvida sobre a narração, sobre o que aconteceu, essa troca aí, né?
Ficou claro. Perfeito, então. Próxima pergunta. Como a senhora, de sentimentos sinceramente abolicionistas, chama a escrava, o filho da escrava e seu feitor, né? Que é o que escraviza a Joana. Vocês lembram? Quem leu aí? Vocês lembram como que ela chamava a escrava, o filho da escrava e o feitor? Ou não lembra? Não lembra? Tá, vamos ver então. Como é que ela chamava? Olha aqui. O algoz e a vítima. Então ela chamava o feitor, né, de algoz e a Joana de vítima. Poderia citar-vos uma infinidade deles, mas este basta para provar o que aquela frase ali do início do conto. De repente, uns gritos lastimosos, uns soluços angustiados, feriram-me os ouvidos. E uma mulher, aí ela chama a escrava de uma mulher, né? O que representa aí os sentimentos também abolicionistas dela, porque as mulheres brancas da época não viam uma mulher negra como uma mulher, tá? Uma mulher correndo em completo desalinho, passou por diante de mim e como uma sombra desapareceu. Quem será a destitosa? Aí ela chama aqui a escrava de destitosa. Ia procurá-la, coitada. Uma palavra de animação, um socorro, algum serviço, lembrei-me, poderia prestar-lhe, ergui-me. Então ela oferece aí ajuda para Joana, tá? Aí vamos ver. Era ele de cor parda, de estatura elevada, largas espadas, cabelos negros e anelados, fisionomia sinistra era desse homem, que brandia brutalmente na mão direita um azorrague, não sei falar isso direito, gente. Mas é um repugnante, é um negócio que se usava para, eu acho que era para bater na terra, assim, amaciar a terra. Da esquerda deixava pender uma delgada corda de linho, tá? Então, aqui de quem ela está falando. Aquele homem de aspecto feroz era o algoz daquela pobre vítima. Compreendi com horror, tá? Então, aqui aparece direitinho de quem ela está falando, né? Do feitor e da escrava, e o jeito que ela tratava de cada um. Ora, ela claro, falava que o algoz era sinistro, apavorante, e tratava a escrava com humanização, tá? Vamos para a próxima pergunta, então, que eu quero saber como é que acontece o resgate pelo pai que comprou uma carta de liberdade para a escrava. E aí, Miguel? E aí, galera? Essa é a parte que o marido dela, ele era índio, aí ele trabalhava para tentar juntar dinheiro para pagar a alforria dela, só que tinha um detalhe, ele não sabia ler. Era o Aí, pai dela esse, mas tá certo, pode continuar. aí, como ele não sabia ler, quando ele pagou a carta de alforria, ele caiu num golpe e era uma carta falsa. Só que Exatamente. a filha dele, com o tempo, aprendeu a ler com outro escravo da propriedade que tinha mais liberdade e conseguiu ensinar ela a ler. Então, naquele meio, ela conseguiu ter uma sorte maior e viu que a carta era falsa. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Aconteceu que o pai dela comprou lutou, né? Juntou dinheiro para comprar a carta de alforria da filha e acabou comprando uma carta falsa que por não saber ler, né, gente? É bem triste isso da história, essa parte. E é bem triste toda a história, na verdade. Mas vamos ler esse trecho
para contextualizar o que acontece, para vocês aí que não leram e para contextualizar também a fala do Miguel. Minha mãe era africana, meu pai de raça índia, mas de cor fusca. Era livre, minha mãe era escrava. Eram casados e desse matrimônio nasci eu. Para minorar os castigos que este homem cruel infligia diariamente à minha pobre mãe, meu pai quase consumia seus dias ajudando-a nas desmedidas tarefas, mas ainda assim, redobrando o trabalho, conseguiu um fundo de reserva em meu benefício. Daí então, ele juntou o dinheiro para poder comprar a carta. Toma e guarda com cuidado. É a carta de liberdade de Joana. Meu pai não sabia ler, de agradecido beijou as mãos daquela fera, da fera que era o algoz, né? Abraçou-me, chorou de alegria e guardou a suposta carta de liberdade. Então, furtivamente, eu comecei a aprender a ler, com o escravo mulato e a viver com alguma liberdade, porque estava aí em jogo essa falsa carta. Então, o algoz dava essa falsa liberdade também, né? Isso durou 2 anos. Meu pai morreu de repente e no dia imediato meu senhor disse à minha mãe, Joana, que vá para o serviço. Tem já 7 anos e eu não admito escrava vadia. Olha que absurdo, 7 anos, uma criança. Nunca a meu pai passou pela ideia que aquela suposta carta de libertação era uma fraude. Nunca deu a ler a ninguém. Mas minha mãe, à vista do rigor de semelhante ordem, tomou o papel e deu a ler aquela que me dava as lições. Ah, eram umas 4 palavras sem nexo, sem assinatura, sem data. Eu também ali. Quando caiu nas mãos do mulato, minha pobre mãe deu um grito e caiu estrebunchando. Sobreveio-lhe febre ardente, delírios, e 3 dias estava com Deus. Olha que horror, a mãe dela ainda faleceu depois dessa falsa carta aí de liberdade. Bem pesada a história, né? Mas que traz uma forte reflexão sobre esse período da escravidão, né? Porque com certeza eles vendiam, os algozes vendiam muitas cartas, né? De liberdade para os escravos de uma forma falsa. Enganavam, né? Além de escravizar, eles enganavam os escravos, oferecendo essas cartas de liberdade falsas. Ficaram com alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Gostaram desse trecho aí que eu trouxe para vocês, da discussão? Me digam. Quem não leu, vá ler, que é muito bom. Que triste essa parte, realmente é muito triste. E tem muito mais, hein? Vocês estão perdendo de ler. Tem que ler, galera. Ficaram com alguma dúvida? Foi isso que eu trouxe para a nossa análise de hoje, para não estender muito, tá? Porque a gente ainda tem que trabalhar o realismo. E espero que isso instigue vocês, os que não leram, a ler o conto, tá? Tá disponível lá no Drive, na página 123, de Úrsula e outras obras, tá bem? Vamos então para o nosso realismo. Realista. Então tá, o realismo então aconteceu de 1881 a 1890. E aquela coisa, né, aqui no Brasil. Na Europa foi em outro momento, foi um pouquinho antes, durou um pouco mais de tempo, tá? Mas aqui no Brasil foi desse tempo curtinho e meio que anda junto ali e se atravessa com naturalismo, parnasianismo. São 3 movimentos que acontecem mais ou menos no mesmo período e vão meio que se contemplando um ao outro em sequência, tá? O realismo e o naturalismo têm mais semelhanças, tá? Do que o parnasianismo. O parnasianismo não tem. Mas vamos lá, então, ver o que rolou nesse momento do realismo. Então, contexto histórico para a gente entender o mundo dessa época. O que estava acontecendo? Segunda Revolução Industrial, então, ápice do capitalismo. Tá? Começou a chegar luz,
todas essas máquinas, né, que chegaram com a segunda revolução industrial. Então, era o ápice aí do capitalismo, da ebulição da revolução. Então, começa também a mão de obra, a mudar a função da mão de obra com a revolução industrial. Enquanto o mundo, né, já não tinha mais escravidão, lembrando, alguns países ainda tinham, né, mas lembrando que na América Latina o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, tá? E isso tem marcas fortes para a nossa sociedade ainda. Estava acontecendo também o segundo reinado do Dom Pedro, ele estava quase vazando daqui, tá? Quase vazando. Rio de Janeiro passou a ser a capital, tá? Que rodava aí a economia do Brasil, tá? Em 1888, finalmente, aconteceu a abolição da escravatura, tá? Finalmente, muito tardio, né? A proclamação da República foi em 1889, tá bem? E os movimentos que estavam rolando no mundo, né? Pensamentos filosóficos e teóricos, científicos, eram o darwinismo, socialismo e o positivismo, tá? E o evolucionismo, que vem do darwinismo também. O positivismo tem uma relação bem direta com o realismo, porque ele sempre vai pela razão. O positivismo é uma teoria do Auguste Comte, desculpa, Auguste Comte, meu Deus, Kant não. Kant é outro, é o Comte. E ele sempre pensa as coisas através da razão. E é mais ou menos o que acontece no realismo. Sempre vai se pensar as coisas através da razão para refletir a realidade, tá? Então, o positivismo é uma teoria que analisa a realidade através da razão. Então, deixando a frase da nossa bandeira não é um lema positivo. Olha, eu não sei, não tenho conhecimento disso. Ordem e progresso, não sei, pode ser. Alguém sabe dessa informação? Não sei te confirmar, Miguel. Posso certificar depois e trazer para vocês. Mas eu não sei, não. Pode ser. Pode ser que seja, né? Eu lembro que uma vez vi no YouTube. Eu não sei. Posso confirmar para vocês na próxima aula, mas eu não tenho certeza, tá? Mas o positivismo é essa questão filosófica de pensar sempre com a razão, tá? Pensar com a ciência, o cientificismo, né? Que só se comprova as coisas, só se pensa as coisas. A Vanessa diz que é assim. Então, o lema, a frase da nossa bandeira brasileira é o lema positivista. Então, pensamentos com a razão, né? E o cientificismo também estava rolando muito nessa época, também por essa teoria positivista, porque tudo que tem razão precisa ser comprovado. E aí vem a ciência e comprova as coisas, né? Então, era esse movimento racional que estava em volta dessa sociedade, dessa época de virada de século, né? Que era o final do século XIX. Então, vamos lá. Ficar com alguma dúvida aí no contexto? Querem acrescentar algo? De boa? Tranquilo. Então, vamos lá. Quais foram as características, então, do realismo? O realismo trabalha com a verossimilhança, com a verdade da realidade, tá? É uma descrição do que acontece entre as pessoas na vida real, tá? E de uma forma bem objetiva e observadora, assim, porque os autores desse período, eles, é como se, por exemplo, Machado de Assis, que é um dos autores, é como se ele sentasse numa praça e analisasse as pessoas. Isso tem muito, né, de Freud, para quem gosta, quem quer fazer psicologia aí, ó, Machado de Assis é um ótimo autor que vocês podem ler e refletir sobre os personagens, sobre como são as pessoas. Ele faz uma análise muito,
muito profunda, assim, sobre a sociedade e sobre o caráter das pessoas, o que elas mostram e o que realmente é, tá? Características, então, descrição, sempre, descritivismo, sempre aparece objetividade, sempre vai aparecer, é isso aqui, ó, a verdade, a razão, positivismo lá, a razão, aparece a razão das coisas, não é o lado muito sentimental, tá? Um retrato fiel dos personagens, porque eles representam pessoas que características de personalidades que existem, né? Aí mundo afora. E também uma característica forte é a lei da causalidade, que é aquela lei de toda ação vai ter uma reação. Então, se tu faz coisa errada aqui, logo mais vai ter a tua reação. O mundo vai rodar, tá? Então, essas são as características e os valores dessa escrita, desses autores, era o engajamento social e político. Então, tinha muita crítica social, assim, muita, e política também. Tá? Em alguns contos, aparece críticas diretas aos governantes, tá? Então, era um período de críticas, criticar o que está errado, tá? E novas ideologias, um retrato fiel da sociedade, assim como dos personagens, tá? Crítica às instituições, como a igreja, que era o que comandava, né? No caso, a Igreja Católica da época, que era o que comandava o pensamento coletivo da sociedade, né? Daquela época. E aqui a ideia que a literatura transforma a realidade começou aí a pairar no ar, porque se tinha uma sociedade leitora por exemplo, nos jornais tinha crônicas, tinha, tinha obras, pedacinhos de obras, né? Em jornais que estava ali na mão de todo mundo dia a dia, tá? Essas foram as características. Agora vamos lá para os nossos principais autores, tá? A gente vai ver bastante hoje de Machado de Assis. Vocês conhecem Machado? Esse cara aí é tão importante da nossa literatura. Conhecem ele ou não? Sim, claro, né? Com certeza. Gostam de Machado de Assis? Já leram? Já leu? O que que tu leu? Somente agora que comecei a ler alguns contos dele. Quais tu já leu? E Giovana, quais tu leu? Tá bem. Ó, tem muito conto bom de ler e é uma forma boa de vocês pegarem o hábito da leitura, né? Que é ler conto, que é uma leitura mais curta e que é prazerosa da mesma forma, assim. Machado de Assis é o, acho que é o autor que mais nos contempla com contos que trazem bastante reflexão sobre a sociedade. É o que eu falei, quem quer fazer psicologia, leia os contos do Machado de Assis, que são muito bons, tá? Tem um que se chama O Alienista e é top demais. Para quem quer fazer psicologia, leia O Alienista. Dom Casmurro é um livro dele, sim. Dom Casmurro é de Machado. A Causa Secreta, Quincas Borda e outro lá, Cartomante, acho. Ah, Cartomante, muito bom. Bem legal a história, eu gosto. Foi um, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na faculdade, foi sobre a Cartomante. Muito bom, adoro. Bom, vamos lá então explicar aí o que rola com o Machado de Assis, por que ele tem uma primeira fase, uma segunda, né? O que acontece?
Leu pela escola no ano passado. Ah, tu tá no terceiro, Giovana? Vocês fizeram PAV esse final de semana? E aí, como é que foi, pessoal? Me contem. Foi bom? Arrasaram no PAV? Ah, eu também só comecei por causa da escola. É importante ler, gente. Para a vida acadêmica de vocês. Porque vai cobrar que vocês leiam. Bom, enquanto vocês vão falando aí, me contem como foi o PAV, eu vou explicar aqui para vocês o que acontece. Machado de Assis tem duas fases, porque ele começou a escrever lá no período romântico, tá? E ele tem obras românticas, com influências românticas. Já teve o PAV da primeira etapa? Perguntou o Miguel. Eu não sei te dizer, Miguel. Não teve? Bom, vamos lá. Machado de Assis escreveu lá em 1863. Ele começa a escrever com 16 anos, né? O Machado de Assis. Isso é uma coisa que a gente pode lembrar aqui. Ele começou a escrever num jornal com 16 anos, muito novo, né? E destacando outra coisa também sobre o Machado de Assis, que ele era um homem negro, tá? E que isso foi ele sofreu, o autor sofreu um processo de embranquecimento porque ele começou a fazer sucesso com as suas obras. E é um absurdo, né, gente? Mas ele, até pouco tempo, uns 10, 15 anos atrás, a gente via as imagens do Machado de Assis como um homem branco, mas ele é um homem negro, tá? E ele escreveu com essas influências românticas, mas quando ele escrevia com influências românticas, escrevia em jornais, ele não era tão famoso e reconhecido. Ele passou a ser reconhecido na fase realista dele, tá? Mas os primeiras obras, assim, principais obras do período romântico dele foi o poema Ela, tá? Escrito em 1863. As peças teatrais de comédia O Protocolo e O Caminho da Porta, também de 63, 1863. Seu primeiro livro de versos, Crisálidas, de 1864. Seu primeiro romance, Ressurreição, que ele começou a ficar meio reconhecido com Ressurreição, tá? 1872. O livro de contos, História da Meia-Noite, de 1873. E o romance Laia Garcia, de 1878. Então, aqui, ó, só nisso aqui que eu li para vocês, vocês podem perceber que o Machado de Assis não é o cara de um tipo textual só. Ele não escreve só romance. Ele não escreve só conto. Ele escreve tudo, né, gente? Ele escreve poema, ele escreve peças teatrais, escreve romance também, né? Escreve crônicas. Esse cara escreveu de tudo. Maravilhoso, né? Muito importante para nossa literatura. E aí, um homem completo, um homem completo esse. O mais interessante, assim, da obra do Machado é o quanto ele expressa essa realidade do ser humano, né? Quanto ele mostra como as pessoas realmente são e com histórias, assim, que sempre tem um lado mais profundo. Na obra de Machado, qualquer uma delas, tá? Contos, enfim, romances. Quando tu vai ler uma história, tu vai ver uma história, tu vai ler aquela história superficial, e por trás daquela história superficial tem uma reflexão. Então, sempre que vocês lerem Machado, vale a pena ler novamente a página, sabe? Para entender o que ele está querendo dizer por trás daquelas palavras, né? Então, na segunda fase, ele inaugura essa segunda fase, a fase realista, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? De 1881. E aqui é onde tem o boom dele, né? O sucesso do Machado de Assis, onde ele começa a ser super reconhecido por causa dessa obra. E ele inaugura o realismo, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? O realismo é um movimento que começou lá na França, com Madame Bovary, que é um livro, tá? E depois
um autor muito importante, que eu vou pontuar aqui para vocês também, que é o Essa Queiroz, que é português, que vale vocês darem uma lida, tá? Mas eu não trouxe porque acho que é mais fundamental a gente trabalhar os autores brasileiros, mas se vocês quiserem, posso colocar material no Drive sobre Madame Bovary e sobre o Essa Queiroz, tá? E algumas obras dele, que são autores europeus, tá bem? Então, entrando na segunda fase de Machado de Assis, que é a fase realista, é quando começa aí o sucessão dele, né? Começou a ficar famosão com Quincas Bordas também, com Dom Casmurro, Isaú e Jacó, tá? E várias histórias. Tem outros milhares de livros e milhares de obras, porque Machado de Assis escreveu muita coisa mesmo. Ele tem uma obra vastíssima, tá? Mas essas aqui são as principais, assim, por cima, tá bom? Vamos ver aqui as características da obra de Machado, que eu já falei um pouco, mas vou complementar, tá? As características gerais, então, do Machado, a gente tem sempre um aprofundamento psicológico, tá? Ele sempre vai mostrar uma reflexão. Ah, essa pessoa, esse personagem é assim, mas peraí, o que tem por trás desse bom moço? Ele é bom moço mesmo? E Machado de Assis conversa com o leitor, ele conversa com a nossa cabeça, assim, é muito, muito interessante isso. Aparece na obra dele também uma crítica à burguesia e à sociedade de uma maneira geral, tá? Faz análise do comportamento dos personagens, usa muito de ironia, faz bastante crítica, tá? Já quer ler, Tayane? Vai ler, guria. Vai ler Machado, porque Machado é ótimo mais. Lê o Alienista. Quer fazer psicologia, né? O Alienista. Tem vários outros que traz, assim, uma característica bem interessante, porque isso que eu falei para vocês que aparece... Já tá abrindo o site da Amazon, tá? Aparece essa característica de aquele personagem é o melhor, é o bom moço, vai, ele conquista todo mundo. No final da história dá uma reviravolta que vocês não imaginam, e aí aquele personagem não era nada daquilo, tá? Então ele fala também sobre aparências, o que é, mas na verdade lá no fundo não é. E isso é a realidade, né? Tem pessoas que se mostram super maravilhosas, boa zona, né, o bom moço. Aí tu vai ver de perto, não é bem assim. Aí que nem minha avó falava, de perto ninguém é normal. E tem outra que é assim, de médico e louco todos temos um pouco. Frases de vó que fica, né? Bom, quebra da linearidade, da estrutura linear. O que é a estrutura linear de um romance, de um conto? O que é uma estrutura linear? E toda história tem o início, o meio e o fim. Os romances de Machado de Assis não tem muito isso, tá? Machado de Assis escreve do final ele já começa assim, o personagem, essa história está sendo narrada por um defunto, e ele vai contar a história dele, que é o caso de Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Então, é o defunto dizendo, vou contar uma história aqui para vocês. Já está morto, vocês já sabem o final da história, que o personagem morre. Mas aí é interessante isso, né? Ele já começa, não tem início, meio e fim. Ele começa talvez do final da história para dar linearidade ao que aconteceu. Tá bom? A Causa Secreta também inicia com os personagens mortos. Tem bastante disso nos contos. Bastante mesmo. Tem vários contos que começam com personagens que estão contando a história já mortos, assim, então, do final. Tô morto aqui, mas aconteceu isso aqui na minha vida. Vamos ver o que aconteceu, tá? Então, ele apresenta essa quebra de estrutura linear e apresenta uma volubilidade do narrador. Para o narrador do Machado de Assis, que não é Machado de Assis, é o narrador de cada história, tá? Nada é absoluto. Tudo pode mudar. Como eu falei, o bom moço, que é concreto ali no primeiro momento, talvez não seja um bom moço.
Machado apresenta uma perfeição formal, tá? A linguagem dele é formal e perfeita, beleza? E tem, como eu já havia dito, um diálogo entre o leitor e o narrador da história. O narrador da história vai dialogar com quem está lendo. Ele vai te convidar para ler, ele vai te questionar algumas coisas e vai te deixar ali com a pulguinha atrás da orelha sobre o que realmente está acontecendo, tá? Essas são as características gerais. Agora, na primeira fase romântica, ó, gente, tem até série da Netflix do Alienista, é verdade, tem mesmo. Não sabia, Luísa, tem mesmo. Eu tinha esquecido para falar para vocês, mas tem. Eu acho que eu vi, mas eu não me lembro muito o que aconteceu. Minha memória não é muito boa. Bom, na primeira fase romântica do Machado, a gente percebe tendências indefinidas, mas com tom romântico, uma linguagem carregada de lugares comuns, tá? E aí a segunda fase, que chamam a segunda fase do Machado de a maturidade, que ele criou uma maturidade literária, né? A gente vê a fase realista, só que realista fora dos padrões europeus. Então, ele traz uma identidade totalmente nova para o realismo brasileiro. Isso é interessante, né? Porque até esse momento, a gente, como literatura, o Brasil como literatura, se copiava, os autores copiavam todo aquele modelo que a Europa fazia, pegava aquela forma e se escrevia em cima daquela forma, né? E isso vai continuar até mais um pouquinho aí, até o pré-modernismo continua nesse formato. Mas Machado já estava dando uma mexida aí nessa história, tá? Então, as características da fase realista do Machado, ele traz análise psicológica, análise dos valores sociais, também um pessimismo, porque ele sempre mostra um pouco do lado negativo das coisas, né? E que é a realidade, às vezes, né? E a ironia. Ele é um cara muito irônico nas histórias dele. De principais temas, a gente tem o adultério, tá? E aparece bastante em bastante obra, várias das obras dele, o adultério, tá? Que é uma coisa super natural na sociedade. O parasitismo social também, a confusão entre a razão e a loucura. Tem personagens dos contos de Machado que parecem super racionais e aí tu vai ver no final da história eles são bem loucos, são meio loucos. Então, aparece muito disso. Também tem o egoísmo, a vaidade, interesse, um pouco de hipocrisia, só que hipocrisia aqui aparece da sociedade, da alta sociedade. Ele mostra a alta sociedade e mostra quanto a alta sociedade é hipócrita, tá? Quanto a alta sociedade vive de hipocrisia. Ó, o Augusto disse, um conto de Machado que eu li tinha um cara matando a esposa e o amante dela. Sim, tem bastante coisa disso e é por traição. Então, o adultério é bem presente nos temas do Machado. E também o instinto e o subconsciente como móveis dos atos humanos. Isso aqui é um pouco de influência de Freud, né? O subconsciente. O que está passando ali no subconsciente dessa pessoa? Porque a gente tem níveis de consciência, né? Tem a consciência, subconsciente e o resto a gente fala depois. Porque eu não vou falar bobagem aqui. Tá? Mas das características foram isso. Ficaram com alguma dúvida? Meu Deus, já é 10 para 7. Ficaram com alguma dúvida? Posso dar segmento? Tudo certo, segue, bora. Então, bora. Um trecho aqui que eu trouxe para vocês de Memórias Póstumas. Vou ler o início só para mostrar aqui como ele começa essa obra e depois vou passar para o outro trecho. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto uso vulgar
seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi um outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco, tá? Dito isso, expirei às 2 horas de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 74 anos, rijos e próspero, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos, verdade. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia. Peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Não constante e triste. Levou um daqueles fiéis de última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós, que conhecestes meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas no céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul, como um crepe funéreo. Tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza às minhas íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Então aqui ele está mostrando o velório dele, né? A obra começa com a morte, não com o nascimento. Então aí mostra para vocês aquela característica que eu falei, de as obras do Machado não terem uma linearidade temporal. Elas começam pelo fim dos acontecimentos, tá? Memórias Póstumas é muito boa, leiam, tá? Agora eu vou um trechinho de Dom Casmurro, que é narrado em primeira pessoa, os personagens principais são o Bento, o Bentinho, famoso, a Capitu, a Glória, a tia Justina, Pádua e Ezequiel, tá? O tempo que aparece nessa obra é psicológico e ele ocorre entre a infância e a velhice. Então ele, às vezes, ele varia entre os dois e é narrado pelo Bento Santiago, né? Um homem já velho e solitário. Então é o cara, o Bentinho lá da história é o Bento Santiago, que é o Dom Casmurro, tá? Essa obra tem influência de Otelo do Shakespeare, tá? E Casmurro significa um indivíduo teimoso, obstinado, cabeçudo, tá? Indivíduo fechado em si, encismado, tá? É uma pessoa assim, um velho brabo, imagina assim. E as temáticas da obra são o adultério, a ambição e a vaidade. Então vamos ver um trecho rapidinho de Dom Casmurro para ver como é que é a escrita dessa obra, né? Ele fala sobre adultério. Vamos ver. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles: olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Mas dissimulada. Opa, errei. Errei a ordem aqui. Tá muito junto esse troço. Deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles. E isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios com tal expressão que, retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer que foram aqueles olhos de Capitu
Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, desculpa. Uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas não tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Olha que profundo. Aqui mostra o Bentinho, o narrador, né? Contando como que conheceu a Capitu, essa paixão à primeira vista. Isso é só o comecinho da história, tá? A história vai bem longe. O que que acontece? É um triângulo amoroso, mas fica a dúvida se o Bentinho traiu a Capitu. Não, a Capitu traiu o Bentinho ou não, né? Porque isso não está explícito na história em nenhum momento. E sim, o que que acontece? Machado deixa essa dúvida para o leitor interpretar. Isso é também interessante, que é um diálogo, né, com o leitor. É como se o leitor tivesse o poder de complementar essa história. O que que acontece, né? O Dom Casmurro, que é o Bentinho, era um cara muito ciumento, tá? Ele era possessivo e ele tinha esse melhor amigo, que era o Ezequiel. Eles estudavam no internato juntos, que era uma escola para padres. E aí o Bentinho quis sair da escola, porque ele se apaixonou pela Capitu, e ele queria viver uma vida, né, diferente daquela dos padres. E ele e o Ezequiel acabaram saindo. O Bentinho se casa com a Capitu e o Ezequiel se casa com a melhor amiga da Capitu, tá? E aí vivem os 4 amigos juntos. E aí o Bentinho já tinha um pouco de ciúmes, ficava fazendo algumas perguntas aí na história. E aí Capitu fica grávida, nasce a criança. Quando a criança começa a ficar mais velha, né, crescer um pouquinho, o Bentinho começa a ver a cara do amigo do Ezequiel na criança. E aí ele começa a criar várias teorias, tá? E aí depois da morte, tô dando vários spoilers, mas depois da morte do Ezequiel, que ele morre afogado, o Bentinho piora essa loucura de ciúmes, de achar que a criança era parecida com o Ezequiel, que a Capitu tinha sofrido demais com a morte do Ezequiel. Enfim, vamos ver, leiam essa história, esse livro que é muito bom, porque ele tem uma grande história, né, e muita reflexão por trás dela. Agora eu trouxe no final da aula para vocês uma mulher autora, né, bem interessante, Carol. Uma mulher autora desse momento, que é o realismo, tá? A Júlia Lopes de Almeida, ela é uma autora que transita entre o realismo e o naturalismo, que é o próximo período, próxima escola literária, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês só darem uma olhada rapidinha nela, lembrando aqui o que aconteceu com ela, que é uma coisa absurda. Ela foi uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras, mas ela não pôde tomar posse da cadeira dela por ser mulher. Olha que absurdo isso. Ela ajudou a pensar a Academia de Letras e não pôde sentar na cadeira dela, que era a número 3, porque era mulher. E o que aconteceu? O marido dela foi lá representar ela, e sentou na cadeira dela, representando a Júlia Lopes de Almeida. O marido dela era poeta, só que ele não era muito famoso, a escrita dele não era tão incrível que nem da Júlia Lopes de Almeida. Absurdo demais. E quem acabou tomando posse foi ele. Só que ele tomou a posse da cadeira, mas ele disse publicamente que achava isso errado, que quem deveria estar sentado naquela cadeira era a Júlia, né? Mas isso não muda nada da história. E por muitos anos as mulheres não podiam fazer parte da Academia de Letras, né? Uma Academia de Letras brasileira de letras, tem uma história bem machista, né? Porque seguiam um modelo europeu, essa era a desculpa, seguiam um modelo europeu
e o modelo europeu não aceitava mulheres. Beleza. Mas isso, graças a Deus, mudou, né? Mas a Júlia viveu essa realidade. As principais obras, então, da Júlia foram Traços e Iluminuras, tá? De 1887, que é um conto. A Falência, que é a obra principal dela, o romance principal dela, de 1901. A Herança, que é um teatro, e A Coalha, que é um conto. Então, ela escrevia também contos, romances, teatro, tá? E as características da obra da Júlia Lopes de Almeida são objetividade, racionalidade, também crítica à sociedade brasileira, valorização do momento presente, tá? Do que está acontecendo agora, presente da temática do adultério. Ela mostrava também cientificismo e determinismo, tá? A Júlia também mostra bastante na obra dela, assim, a voz da mulher, o que as mulheres passavam. Ela tem uma obra que fala sobre abuso sexual também, se não me engano é um conto, que fala sobre abuso sexual, fala sobre a dor da mulher. Então ela é uma autora muito importante desse momento, né? E isso não se tinha, né? Autoras que falassem, ou autores homens que falassem da dor das mulheres, né? E esse lugar deve sim ser de uma mulher, falar da dor das mulheres, reconhecer e dar voz às mulheres. As mulheres autoras e as mulheres personagens também, tá? Essa é Júlia Lopes de Almeida. E a obra mais famosa dela é essa aqui, A Falência, tá? Eu trouxe um trechinho para vocês, vou dar rapidinho para não tomar mais tempo de vocês. Remorsos de quê? Pensa, Gervásio, que desde o primeiro ano de casado o meu marido não me traiu também? Qual é a mulher, por mais estúpido ou mais indiferente, que não adivinhe, que não sinta o adultério do marido no próprio dia em que ele é cometido? Há sempre um vestígio da outra, que se mostra em um gesto, em um perfume, em uma palavra, em um carinho. Eles traem-se com as compensações que nos trazem. Então aqui está falando da personagem que foi traída e que ela já não se comove com isso e também trai o marido, tá? Porque ela sabe que ele trai e aí começa a história, tá? Fica aí uma dica de leitura para vocês, muito boa, A Falência de Júlia Lopes de Almeida. Ficaram com alguma dúvida na aula de hoje? Tudo tranquilo? Foi isso? Tranquilo, então tá, perfeito. Não trouxe questões hoje para vocês, porque eu sabia que ia ser corrido hoje, tá? Agradeço o tempo de vocês. Uma boa noite, boas aulas, as próximas, né? Sigam a gente lá no Instagram, no Facebook, tá? Tem Twitter também. E acompanhem o canal do YouTube, tá? Deixa um like, comenta, compartilha com os amigos, tá bem? Uma boa noite, um beijão, meus queridos. Se cuidem e até mais, tá? Um beijo, qualquer coisa manda e-mail que eu tô à disposição.